Ainda dá tempo, a vida ensina em silêncio. Nem toda dor vem para destruir. Algumas dores chegam devagar, se instalam em silêncio e começam a mudar tudo por dentro. Elas não gritam, mas ensinam. E talvez você esteja vivendo uma dessas fases agora, onde nada parece fazer sentido, onde o coração está cansado e a vida parece parada. Mas existe algo que você precisa ouvir hoje. Ainda dá tempo. Rafaela e o vazio que ninguém via. Rafaela sorria, mas era um sorriso automático. Ela trabalhava, conversava, cumpria suas obrigações. Mas dentro dela, havia um cansaço difícil de explicar. Era como se a vida estivesse passando, e ela apenas assistindo. Por que eu me sinto assim, se está tudo bem? Pensava. E essa era a dor mais silenciosa de todas. Lourdes e o peso de ser forte. Lourdes sempre foi a base de todos. A que resolve. A que ajuda. A que nunca reclama. Mas ninguém perguntava como ela estava. E com o tempo, ela mesma deixou de perguntar. Ela dizia: depois eu cuido de mim. Mas o depois nunca chegava. Até que um dia, o corpo e o coração começaram a cobrar. Paulo e o silêncio que grita. Paulo era um menino observador, quieto, mas profundo. Ele via tudo, sentia tudo, mas não sabia como expressar. Na escola, era apenas mais um. Em casa, quase invisível. Mas dentro dele, existia um mundo inteiro. E ninguém parecia enxergar. O dia que mudou tudo. Era um dia comum, até deixar de ser. Rafaela perdeu o ônibus. Lourdes sentou pela primeira vez, cansada demais para continuar. Paulo deixou seu caderno cair no chão. E naquele instante, 3 histórias se cruzaram. O primeiro encontro. Rafaela ajudou Paulo a juntar seus desenhos. Lourdes observava, em silêncio. Foi você que desenhou? Perguntou Rafaela. Paulo abaixou a cabeça. Foi. É lindo, disse ela, com sinceridade. Lourdes sorriu, pela primeira vez em dias. E algo pequeno começou ali. A conversa que abre portas. Sentaram juntos, sem pressa. E como se o tempo desacelerasse, começaram a conversar. Rafaela falou do vazio. Lourdes falou do cansaço. Paulo não falou, mas ouviu tudo. E aquilo já era muito. A dor de Lourdes aparece. Naquela noite, Lourdes chegou em casa exausta. Mas não era só o corpo. Era o peso de anos, sendo forte para todos. Ela se olhou no espelho. E não se reconheceu. Em que momento eu me perdi de mim? E chorou. Um choro guardado por muito tempo. O primeiro passo de Rafaela. Rafaela decidiu fazer algo diferente. Algo pequeno, mas verdadeiro. Ela desligou o celular, sentou em silêncio e se permitiu sentir. E pela primeira vez em muito tempo, ela ouviu seu próprio coração. O segredo de Paulo. Paulo começou a desenhar mais. Mas agora, seus desenhos contavam histórias. Histórias de pessoas cansadas. De corações silenciosos. De gente que precisava ser vista. Era a forma dele falar, sem palavras. Quando a vida aperta. Os dias seguintes não foram fáceis. Lourdes ainda se sentia sobrecarregada. Rafaela ainda tinha dúvidas. Paulo ainda se sentia invisível. Porque a mudança
não acontece de um dia para o outro. Mas algo já era diferente. Eles não estavam mais sozinhos. O dia difícil. Um dia, Lourdes não aguentou. Disse sim para tudo, mais uma vez. E no fim do dia, desmoronou. Rafaela estava lá. Segurou sua mão. E disse algo simples. Você também precisa de cuidado. Lourdes nunca tinha ouvido isso daquela forma. Aprendendo a dizer não. Com dificuldade. Com culpa. Com medo. Lourdes começou a dizer não. Pequenos nãos, que abriram espaço para grandes mudanças. E aos poucos, ela começou a se reencontrar. Paulo é visto. Rafaela levou os desenhos de Paulo para um pequeno evento local. Ele ficou nervoso. Achou que ninguém ligaria. Mas algo inesperado aconteceu. As pessoas pararam. Olharam. Se emocionaram. Porque viram, nelas mesmas, aquilo que Paulo desenhava. E naquele dia, Paulo deixou de ser invisível. Rafaela muda de direção. Rafaela percebeu que não queria mais viver no automático. Não foi fácil. Teve medo. Mas começou a buscar algo que fizesse sentido. Eu quero sentir que estou viva. E isso mudou tudo. Quando a dor ensina. Eles entenderam algo importante. A dor não veio para destruir. Veio para mostrar. Mostrar limites. Mostrar caminhos. Mostrar o que precisa mudar. E quando você entende isso, ela deixa de ser peso e vira direção. Novos caminhos. Lourdes começou a cuidar de si. Rafaela começou a viver com mais propósito. Paulo continuou criando, tocando vidas. Nada era perfeito, mas era verdadeiro. O encontro. Meses depois, eles se encontraram novamente, no mesmo lugar onde tudo começou. Mas agora, com mais leveza, mais consciência, mais vida. A lição. Lourdes olhou para os dois, com um sorriso sereno, e disse: a gente acha que precisa ser forte o tempo todo, mas às vezes, a verdadeira força é parar, sentir e recomeçar. Rafaela completou: a vida não pede pressa, pede presença. E Paulo, com seu jeito simples, disse: e todo mundo merece ser visto. Se essa história tocou você, comente aqui. Ainda dá tempo. E me conta: o que a vida tem tentado te ensinar ultimamente? Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes, uma história chega no momento certo para mudar tudo.